Galera, tudo bem? Começa agora mais um episódio da resenha da WZ. Nesse episódio eu tenho a honra e o privilégio de trazer um amigo já de longa data que acompanha os bastidores da WZ e de operações passadas. Então, William, seja muito bem-vindo. Opa, olá! Seja muito bem-vindo à resenha da WZ, meu irmão. Prazer estar aí, Marcão. Prazer revê-lo de novo, né? Depois de uma longa data aí, né, cara? Isso aí. O período aí fora que você teve, mas contato, né? Contato. Trocando ideia sempre. É isso aí. O outro papo com o Diogo, a gente falou a mesma coisa, assim, que por mais que fisicamente nós estejamos distantes, cara, a gente tem resenha, tem conversa a cada pouco, então... Compartilhar os desafios, as dores, Puta, né? É isso aí. Da vida do empreendedor, isso rola bastante, cara. Às vezes eu com o Diogão, a gente vai tomar um café, cara, às vezes liga, né? Liga. Trocar uma ideia, bora almoçar, compartilhar as dores, entender como que tá o mercado hoje, então rola muito isso. É isso Prazer aí. estar aí com vocês. Muito bem. E para você que está assistindo a resenha da WZ, o objetivo é justamente esse. Se você não assistiu, não teve oportunidade de assistir os outros episódios, a gente tem um encontro no nosso escritório, onde a gente traz pautas que fazem parte do dia a dia, sem frescura, sem firula, sem enrolação, é mão na massa, é reto e direto e com uma pegada que é da WZ. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à resenha da WZ. Para a gente começar, William, conta para a galera que ainda não teve a oportunidade de conversar contigo, de conhecer o teu negócio, quem que é o William, o que você tem hoje no mercado, o que tu faz, para dar essa introdução e depois a gente mergulhar nos temas que vão surgir. Pô, legal. Para quem não conhece, sou o William, sou fundador da Power Cloud Consultoria. E, Marcão, nasceu com uma consultoria de infraestrutura. Eu trabalhei muitos anos no setor de educação. Depois do setor de educação, eu migrei para o setor financeiro. Fiquei um tempo no setor financeiro, trabalhando com bancos, seguradoras, grupos seguradores, grupos bancários. Então, e depois de um tempo, eu saí e me dediquei 100% à consultoria. Inicialmente era uma consultoria 100% focada em infraestrutura, e principalmente infraestrutura em nuvem, né, infraestrutura cloud, e de lá para cá a gente vem amadurecendo a Power Cloud, principalmente com foco em segurança e agora com inteligência artificial. Então a Power Cloud hoje é um parceiro da Anthropic, né? Então nós fazemos treinamentos de cloud, implementação. Então, hoje o nosso core é muito inteligência artificial no dia a dia, né? Mas a gente também mantém ainda o nosso core de negócio, que é infraestrutura em nuvem e segurança. Puta animal. Bom, para quem te conhece, e foi o meu caso, foi uma surpresa muito feliz em ver a tua transição, mas é uma transição que é incomum, né? Muito incomum. A galera da infraestrutura que tem um conhecimento técnico super avançado e uma base de conhecimento que é fundamental para esse mundo de inteligência artificial em função dos cuidados que tem que ter, os guardrails que precisam, né, ter dentro do negócio. Sim. Então, como é que foi isso? Assim, porque nós somos clientes de vocês de infraestrutura. E agora começamos gradativamente a consumir também serviços de inteligência artificial. Como é que foi assim, a transição? Hoje eu trabalho com infraestrutura. Agora eu vou passar a oferecer também serviços de inteligência artificial. De onde que surgiu a ideia? Por que você decidiu isso? Como que foi? Para nós foi um movimento muito natural, tá, Marcos? Assim, não foi assim extremamente proposital, mas foi um movimento estratégico nosso, porque parece que não, mas inteligência artificial está muito relacionado com infraestrutura. E principalmente infraestrutura em nuvem e segurança. Então, o movimento nosso de focar em soluções de inteligência artificial, inicialmente a gente começou trabalhando com Lovable, hoje vocês são parceiro do Lovable, né? Inclusive a gente tem produtos e faz sustentação em soluções Lovable, e a gente foi evoluindo por demandas de clientes. Então os clientes começaram a nos procurar por demandas de implementação de inteligência artificial. E aí a gente está falando de implementação nas mais diversas camadas. Desde a área de atendimento, inteligência de negócio, estruturação,
produtos de NOC, SOC com inteligência artificial, que são produtos que nós temos hoje dentro da Power Cloud. Então, isso veio de uma demanda dos clientes. Os clientes começaram a ver um movimento de inteligência artificial ali um pouquinho mais amplo pós-pandemia, né, com o nascimento do ChatGPT e outras soluções. E o pessoal falou assim, opa, a gente precisa começar a beber dessa fonte, só que a grande parte dos nossos clientes não tem essa expertise dentro de casa. Então, o que aconteceu? A gente foi profissionalizando o nosso time, construindo um background de inteligência artificial, e isso não é de agora. Então, desde 2021, a gente vem fazendo esse trabalho de fortalecer conhecimento e soluções de inteligência artificial. E ano passado, quando a gente fez um movimento da Power Cloud, eu não vou nem falar de pivotar, né? Mas abrir uma vertical de serviços, quando a gente virou parceiro da Anthropic, para fazer implementação de inteligência artificial nos clientes, e daí nós atendemos uma gama muito grande de serviços. E o legal é que toda a implementação de inteligência artificial vem uma bagagem de infraestrutura por trás, entendeu, Marcos? Então, assim, dados, segurança, guarda-reios, LGPD, que é extremamente importante. Inclusive, a Temix é um parceiro nosso, nasceu uma parceria com eles de desenvolvimento com inteligência artificial, justamente por demandas de Lei Geral de Proteção de Dados, que é um background que a gente tem muito grande. Claro. Então, esse movimento foi natural por conta das demandas dos clientes. Animal, animal. Eu vou dar um passo atrás, porque pode ser que tenha muita gente que está assistindo esse conteúdo e que quando fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça é o ChatGPT. É o mais famoso no Brasil. Exatamente, que foi o que assim, inseriu boa parte da turma. Então, assim, foi o smartphone da IA. Foi a digitalização da IA. Foi a digitalização. Então, assim, beleza. Quando a gente fala em ChatGPT, aquela interface lá, vou conversar com o GPT, vou pedir para ele fazer pesquisas e tal. Qual que é a relação disso com automações, com serviços de IA? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que é melhor? O que é mais prejudicial? O que é mais arriscado? O que é mais benéfico? Para a gente desmistificar para quem está assistindo e explicar assim, ó, isso daqui é inteligência artificial, isso aqui também é inteligência artificial, mas isso aqui é para uma coisa, isso aqui é para outra coisa. Perfeito. Muitas das pessoas me fazem essa pergunta assim, Marcos, qual que é a melhor inteligência artificial do mercado para utilizar hoje e tal? Inteligência artificial não é algo novo, é algo que já está no mercado há muito tempo. Que se popularizou agora com o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Então eu falo que a grande sacada do ChatGPT, da OpenAI, foi trazer uma interface humana, que é muito natural para nós seres humanos, de conversar com a inteligência artificial, que é através do chat. Sim. Então isso é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. E a gente tem inúmeras outras inteligências artificiais que não são generativas. Inclusive nos produtos que vocês têm lá, embedados, por exemplo, no produtos da GoTo, tem inteligência artificial, mas não é inteligência artificial generativa conversacional. Então a gente tem inúmeras inteligências artificiais e o que a gente tem percebido no mercado, Marcos, é que cada uma tem se especializado em uma função ou uma atribuição, né? Perfeito. Então, ChatGPT, inteligência artificial generativa, é inteligência artificial. Uma URA de atendimento na central telefônica é inteligência artificial. Uma automação, aí a gente tem um meio termo. Tem o que a gente chama de RPA, que são procedural, né? Então, pega a informação, emite a nota fiscal e envia por e-mail. Isso não é inteligência artificial. Okay. Isso é um conjunto de instruções para fazer automação. Só que o que tem acontecido no mercado hoje? Dentro da automação, o pessoal tem embedado inteligência artificial para tomada de decisão. Sim. Então, por exemplo, você emitiu a nota fiscal e você quer que a inteligência artificial verifique se o imposto está correto, principalmente por conta da reforma tributária. Opa, então dentro de uma automação você injetou inteligência artificial para fazer essa verificação. Então, assim, tem se confundido muitos os termos, porque muita gente tem concatenado soluções com automação, inteligência artificial generativa e LLMs, que é o que, por exemplo, a gente tem na telefonia. Animal. Então assim, tem um mix de soluções. São diferentes personagens para chegar eventualmente no mesmo objetivo. Exatamente. E aí que eu geralmente, quando o cliente
fala para mim, fala assim, pô, William, eu quero fazer a implementação de inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui da central telefônica, na minha central telefônica. Eu sempre volto com uma pergunta, qual que é o problema que você quer resolver? Porque muitas das pessoas, muitas das empresas estão tentando implementar inteligência artificial, Marcos, apenas pelo hype. Sim. Não, eu tenho inteligência artificial no meu negócio, eu tenho inteligência artificial. Só que ele não sabe qual que é o problema que ele quer resolver. Claro. Então, por isso que a gente tem aí, vamos dizer, pesquisas do MIT, Danta, que mostram lá que 95% dos projetos de inteligência artificial falham. Mas por quê? Não começou no processo inverso, que é resolver o problema, criar as métricas, que geralmente quando a gente vai implementar, a gente começa pelo resultado esperado, então qual que é o problema que a gente quer atacar, quais são as métricas que essa solução de inteligência artificial tem que entregar antes de falar propriamente da solução. E muitas das vezes a solução vai ser OpenAI, vai ser Anthropic, vai ser Lovable, vai ser uma LLM obscura que está nascendo aí, chinesas, Kimi, entre outras. Então, normalmente a gente trabalha com inteligência artificial olhando o que a gente quer resolver antes da tecnologia. E a tecnologia é só o meio de resolver o problema. Fantástico, fantástico. Ó, aqui você já adiantou algo e eu vou aproveitar para trazer, porque todas as semanas aqui na WZ a gente faz dezenas de reuniões para conversar com potenciais clientes e demonstrar as tecnologias que nós temos no nosso portfólio. Claro. E boa parte das nossas tecnologias, elas funcionam melhor quando existem integrações e quando esses dados gerados através das nossas tecnologias são extraídos, analisados e reutilizados. Né? Então, para quem tá assistindo aqui, existe algum passo a passo de olhar para o negócio e identificar o que deve ser prioritário, seja para automação, seja para inteligência artificial, tecnologia em geral. A gente está vivendo um momento difícil economicamente falando, né? Então as empresas cada vez mais estão em busca de eficiência operacional. Não, assim, acho que assim, já passou aquela onda maluca de vou demitir, vou colocar IA, vou demitir, vou colocar IA. Beleza, isso aí eu acho que já passou isso. Todo mundo já entendeu que não é esse o caminho. Sim. Né? Não significa que não tem como ser feito mais com menos, mas essas pessoas elas podem ser alocadas em áreas mais inteligentes e não desligadas, porque é um capital intelectual importante que foi formado. Né? Eu não vou entrar muito nessa seara, mas o que eu quero dizer é as empresas estão buscando reduzir custo e aumentar receita. E a tecnologia sempre foi, e agora com mais velocidade e de forma mais inteligente, é um meio para conquistar essa redução de custo e esse aumento de receita. Mas você como especialista, na posição de especialista, como um empresário que tem um negócio que faz exatamente isso, qual que é o passo a passo que quem está assistindo aqui pode olhar hoje para o negócio e priorizar o que deve ser automatizado? Perfeito. Eu tenho uma regra de ouro quando a gente vai falar sobre isso, tá, Marcos? É assim, ela não tem uma resposta exata para cada negócio, tá? Vou dizer, uma resposta única que vai abranger todos os negócios. Não tem uma bala de prata. Não tem uma bala de prata. Perfeito. Então, assim, não tem a IA que vai resolver o seu problema de RH, o seu problema financeiro, o seu problema de vendas. Não existe isso. Você vai ter um conjunto de soluções com indicadores corretos que vai trazer um retorno sobre o investimento correto e uma melhora nos indicadores de eficiência operacional. Mas eu tenho alguns, vamos dizer assim, alguns passos para poder resolver um problema ou utilizando inteligência artificial ou, como você bem comentou, utilizando uma automação, que é problemas que demandam muitas horas do time humano e são repetitivos. Tá. Essas são as tarefas que brilham para a inteligência artificial. Então, às vezes você vem lá, William, eu quero implementar uma inteligência artificial para fazer o primeiro atendimento. Sim. E daí eu falo assim, Marcos, hoje quem que faz esse primeiro atendimento na sua empresa? Não, ninguém faz. Então, se você quiser implementar uma inteligência artificial hoje para algo que você não faz, é a receita para dar errado. Porque você hoje não testou esse atendimento. Sim. Então, o que acontece muitas das vezes? As empresas nos procuram, Marcos, para implementar a inteligência artificial onde existe um gap humano. E essa é a receita do fracasso. Sim. Então, o que normalmente nós fazemos?
tarefas humanas que demandam muitas horas de desenvolvimento. Claro. Então, e tem um cálculo matemático hoje para isso, que é, por exemplo, o Cloud, que é a inteligência artificial hoje que performa melhor junto com OpenAI 5.6 e Kimi V3, que são tarefas humanas de até 1 hora. Olha aí. Esse é um segredo. Tá. Então, se o humano... Se aquela atividade repetitiva, demandar 1 hora... a inteligência artificial acerta mais do que o humano. Mas o que é esse 1 hora? 1 hora é a pessoa fazendo aquilo Isso. ou 1 hora é a soma do tempo do dia dela? Não, 1 hora é ela fazendo essa tarefa. Vou dar um exemplo. Se o seu financeiro hoje gasta 1 hora emitindo uma nota fiscal e fazendo cobrança... Ou um conjunto de ou notas um conjunto de notas fiscais, essa é uma tarefa que pode ser automatizada e a inteligência artificial vai ter uma taxa de acerto superior a 80%. Pô, aqui, vamos lá. Aqui você já tem um exercício prático. Então, se eu estivesse assistindo essa conversa, a primeira coisa que eu faria, eu perguntaria para o seu time, às 8 horas do seu dia. Vamos supor que você trabalha 8 horas do dia. Qual que é a atividade que mais consome tempo? E é repetitiva. E daí tem um outro segredo aqui, Marcos. Não basta ela ser repetitiva e consumir tempo. Ela tem que ser uma tarefa chata. Porque tem tarefas que o colaborador gosta de fazer, é prazeroso. Sim. Então, por exemplo, se você fala com o time financeiro, close, o pessoal gosta de falar com o cliente, gosta de estar em contato. Daí você vai lá e coloca uma inteligência artificial na tarefa que ele mais gosta. Cara, é a receita para o fracasso. Mas o seu cara, ele odeia preencher o CRM. Sim. Ele odeia cadastrar oportunidade. Sim. Ele odeia fazer evolução de oportunidade. Sim. Já pensou se você tem um agente de inteligência artificial ali que depois que terminou a reunião, ele pega o resumo lá da reunião e faz vamos dizer, o follow-up dentro do seu CRM? Que é a tarefa chata, eu aposto, não tem nenhum comercial que gosta de fazer isso. Não, e aqui já vai um exemplo, e é algo que eu quero que você compartilhe também. Eu vou dar um exemplo do que nós fizemos na AWZ há algum tempo. Então, vamos lá. O que foi o estopim? Eu, enquanto liderança, preciso tomar decisões baseadas em dados. Correto. Então, eu tenho o perfil analítico. Eu realmente não acredito que decisões estratégicas deem certo com frequência. Não estou falando de tiro de sorte, estou falando de processo. Então, eu vou olhar dado. Só que se o meu dado está poluído ou se o meu dado está enviesado, é uma decisão ruim, porque o dado está contaminado. Contaminado. Perfeito. Então, o que nós fazíamos antes? Ligou, terminou a ligação, registra a atividade. E aí, vamos lá, no nosso negócio, eu não estou falando que isso precisa funcionar em todos, mas no nosso negócio, o processo não tem muita democracia. Tem que fazer, ponto. Abraço, entendeu? É isso aí. Só que tem que fazer, eu ainda não conseguia, eu conseguia garantir que o registro estava sendo feito, não que o registro estava sendo bem feito. Com qualidade. Exatamente, e com padrão, porque a gente está falando do William fazendo de uma maneira, do Marcos, os dois têm que registrar a atividade. Mas você registra de uma forma e eu registro de outra. Fantástico. Você às vezes coloca mais detalhe ou menos. Exato. Entendeu? Então tá. Então o primeiro passo foi a automação. Terminou a ligação, a nossa telefonia, o GoToConnect, vai lá no nosso CRM, registra com o resultado da chamada, se teve conversa, o resumo dessa chamada, etc, etc. Tive um primeiro ganho. Ótimo. Acabamos com a atividade manual. Uma atividade manual. Olha que louco. Depois disso, eu comecei a perceber o seguinte. Cara, mas como é que eu analiso o que aconteceu durante essas chamadas e os padrões? Então eu comecei a pegar esse resumo e coloquei em um arquivo para eu fazer análise de padrões. Esse arquivo depois se transformou numa estrutura de base de conhecimento. Ok. Então eu coloquei lá. Comecei a fazer análise de padrões. Só que como eu já tinha o dado dessa ligação para quem ela tinha sido feita, então ligou para uma empresa de tecnologia de 51 a 200 funcionários, falou com o gerente de vendas. Ok? Ok. Qual é a dor que foi compartilhada? Um critério simples, das ligações que tiveram esse critério preenchido, né? Essa informação preenchida. Cara, eu comecei a entender os padrões de dores de gerentes de vendas de empresas de tecnologia 50 anos funcionários. Aí eu vou para o WhatsApp, que é meu outro canal. Eu comecei a usar essa base de conhecimento para instruir o time.
E aí o time começou a ter maior facilidade. Então, não é que ele copiava e colava, mas é que ele já tinha uma sugestão baseada num padrão campeão. Isso tudo fases, e eu não estou falando da noite para o dia. A gente está falando no intervalo de meses, tá? Mas ok, no intervalo de 6 meses a gente saiu do nada para hoje a Silvânia, que é o nosso agente de prospecção, que faz a abertura de vários pontos de contato num volume muito maior do que o humano, porém numa conversão inferior, porque ela se limita ao WhatsApp e e-mail. Só que ela pega esses padrões de dores que foram mapeados e que são padrões campeões, porque campeões baseados no objetivo atingido. Então, toda vez que eu identifico essa dor, falo sobre isso e tenho um agendamento, eu tenho um padrão campeão. Um padrão campeão. E a taxa de conversão é muito maior. Fantástico. Ela usa isso. De novo, foi um processo gradativo e evolutivo. Mas você concorda comigo, Marcos, que nasceu de uma pequena automação? Fantástico. É o estopim. É o estopim. É o estopim. E eu vou falar assim, ó... resolvendo uma dor real, tá? Resolvendo uma dor real. Isso. Eu vou contar um caso aqui de um cliente recente, onde que ele precisava desse gatilho. Uhum. E o gatilho foi implementar um simples processo que desencadeou toda essa recorrência de melhoria no time de CS, no time de vendas, no time de prospecção. Mas por quê? Teve uma iniciativa. E é aí que vem o segredo. O ganho de eficiência operacional que você teve por ter nascido um gatilho é muito grande. Não, vamos lá. Tô trazendo esses exemplos e quero que você traga outros dos teus clientes também, William, porque algo que nós erramos no passado, nós contratamos uma agência de IA e o nosso objetivo com a agência de IA, bom, vamos lá. Partindo do pressuposto que eu contratei uma empresa especialista em IA. Só que nós falhamos, eu dei a missão para essa agência de desenvolver o que nós temos hoje, que é a Silvânia IA. Uhum. Mas ele não tinha passado por toda essa trajetória. Toda essa trajetória. Entendeu? Para você ver que o resultado final nasceu de uma pequena automação. Fantástico. Do seu pós-atendimento ali, né? Então é importante, principalmente para quem está nos ouvindo aqui, Marcos, que, como eu falei, e você falou, não tem uma bala de prata. Porque nós, brasileiros, nós gostamos muito de colher o resultado, mas nós não queremos a dor do processo. E a dor do processo é extremamente importante porque a inteligência artificial, ela toma decisões boas quando você tem dados bons. Sim. Se você tem dados ruins, ela amplia o que é ruim. Tá. Se você tem dados bons, ela amplia o que é bom. Fantástico. E da mesma forma que ela faz isso com dados, Marcos, o colaborador que utiliza inteligência artificial hoje, se ele é um colaborador ruim, a inteligência artificial não vai transformar ele num colaborador bom. Ele vai transformar ele num colaborador ruim com inteligência artificial. Então, assim, a quantidade de insumos que nós damos para a inteligência artificial e a qualidade é extremamente importante no resultado final. Ponto. Cara, ó... Se você não tivesse registrado as ligações com uma boa qualidade, colocado os tomadores de decisão, hoje sua IA de prospecção estaria convertendo muito abaixo do que, assim... a gente teria potencializado um comportamento errado. Exato. E aí esse é o cuidado que os empresários e os clientes que estão nos ouvindo têm que tomar cuidado. Porque não é só implementar inteligência artificial, é como você faz e com quais dados você faz, tá? Animal. Isso é extremamente, assim, precioso, porque... Se você tem dados ruins, você potencializa o que é péssimo nela. É isso aí. Cara, acho que aqui a gente já compartilhou um exercício muito prático. E aí vem um tropeço que eu cometi no passado e que eu acho que quem está indo para esse caminho e vai fazer esse exercício e vai iniciar essa jornada de aplicação de IA ou de automação, seja como for dentro do seu negócio, pode... ter esse risco. Então, eu já vou antecipar para começar a pensar nisso e contar contigo, né, na posição de especialista para ajudar essa galera. Beleza. Fui lá, peguei, pode ser qualquer ferramenta. Eu usei o Lovable, para mim, eu não sou uma pessoa técnica, né? Então, Sim. Funcionou melhor. Ok. Cara, primeiro mês eu gastei 3 pau. Se animou. Não, coloquei lá cartãozão cantando. E crédito. Pau, 3 mil reais. Aí eu falei assim, beleza, processo de desenvolvimento,
faz parte do jogo. Cara, eu comecei a fazer conta assim, ó, se eu contratasse uma pessoa para fazer isso daqui, me custaria mais ou menos a mesma coisa, só que ela teria limitação. Isso aqui, eu tô criando uma estrutura replicável. Sim. Não, eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu tô criando um monstro. Cara, eu sou... Não, cara, eu vou vender isso aqui por milhões. Não, e eu vou falar, eu já, você não precisa nem contar. De cada 10 clientes que a gente acompanhou nessa jornada, 8 cometeram esse tropeço, Marcos. É, porque o cara ganha confiança. Ele vai, e é fácil, porque, vamos, você vai lá, no caso do Lovo, por exemplo, você vai lá, pá, pum, e aí, 5 créditos de graça no dia, 5 créditos, dependendo do que for, é um prompt. É um prompt. Aí tá, daí você tem, aí você já conecta o teu banco de dados direto com a ferramenta, os tokens direto com a ferramenta, e aí aquilo vai consumindo do mesmo crédito. 400 créditos no mês, às vezes dá para menos de uma semana, dependendo do que você está fazendo. Semana, dependendo do que aí você vai fazer top-up ou você vai fazer upgrade. Então você vai comprar créditos avulsos ou você vai aumentar o plano. E aí assim você vai brincando. Só que o que eu quero trazer aqui é que o que eu percebi, o erro que hoje eu entendo que eu cometi foi, voltando à pauta anterior, eu não tinha clareza do que eu queria fazer. O problema, então, resolver o problema. É claro, então, e aí a Lovable não é bilionária à toa, né? Sim. Os caras são muito inteligentes, eles vão te dando possibilidades. Faça isso, faça aquilo. Por um lado é muito bom, porque ele vai te dando caminhos que você não imaginava. Por outro lado, vai queimando crédito. Seus claro, créditos. Entendeu? E aí, como é que faz? Perfeito. E dentro do seu cálculo aqui que você fez, Marcos, você não colocou um item mais importante, que são suas horas. Não, aí isso, se fosse assim... Você entendeu? Claro. Porque o que acontece? Quando nós, entusiastas de tecnologia, pegamos uma nova tecnologia e vamos vendo a capacidade de se fazer novos produtos, e você é empreendedor, você sabe, a cabeça nossa não para, né? É dia e noite. Claro. Se você bobear no almoço, você volta, você quer construir 3 produtos. Sim. E, cara, é comum, todo mundo é assim, que quer criar novos produtos, porque a ideia é sempre resolver a dor dos nossos clientes, Sim. né? Mas tem um segredo aqui, tá, Marcos? Primeiro item, olhar para o problema que você quer resolver. Uhum. E quando eu estou falando assim, olhar para o problema, não é olhar assim de forma ampla, porque querendo ou não, a inteligência artificial vai deixando nós confortáveis com um nível de criticidade que a gente precisa medir do problema. Então o que eu falaria? Você que está nos ouvindo, pegue o problema e detalhe o problema. Detalhe o que você quer resolver. Sim. E aí você vai procurar uma tecnologia para poder resolver. Claro. Só que sempre pensando, comece olhando o problema que você resolver e os indicadores para medir isso. E é muito comum, Marcos, em projetos grandes, a gente ter um teto de gastos, tá? Então, assim, quando a gente está fazendo um planejamento para um cliente sobre implementação de inteligência artificial, ou até mesmo treinamento para o time, nós temos que tomar muito cuidado com o teto hoje de gastos. Então, mas como é que você dimensiona isso? Aqui você tocou num ponto importante, eu vou te interromper para a gente mergulhar um pouco nisso, porque pode ser uma dúvida. Então vamos lá, uma empresa que vai contratar o William, tá? A Port Cloud, né? Sim. Vai contratar a tua empresa, beleza. Ela quer desenvolver algo, como que ela orça isso? Você orça para ela tem que te trazer um objetivo que vai resultar no orçamento? Como é que precifica isso? Perfeito. Como que nós precificamos, tá, hoje, Marcos? Inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia. Então, dependendo da solução que o cliente quer implementar, nós temos uma calculadora. Nós temos uma calculadora bem grandona aí, sim, com mais de 120 ferramentas que calcula horas de implementação. Caramba, que legal. Então, por exemplo, no caso de vocês, GoTo lá, né? Então, vocês venderam GoTo. Nossa calculadora hoje tem lá quanto custaria para implementar a GoTo dentro de uma empresa, ou apenas com horas humanas ou com uso de agentes em inteligência artificial. Claro, porque você já desenvolveu agentes que executam partes do trabalho. Então, dependendo do que é contratado com a nossa companhia, por exemplo, quando você está falando de um NOC para monitorar ativos de infraestrutura,
é 100% inteligência artificial. Então, são agentes que ficam olhando para a infraestrutura do cliente, reportando, mandando mensagem no WhatsApp, fazendo ligação. Então, isso já é uma infraestrutura sem AI native, 100% inteligência artificial. Mas nós temos uma calculadora que faz o cálculo de implementação de soluções de tecnologia para o cliente, independente do produto. Se for GoTo, se for Zorro, se for Bud e assim por diante. Cara, vamos lá. Aproveitando que você está falando sobre a precificação da Power Cloud e tudo. Hoje, qual que foi assim para você... Depois eu relembro, tá? Mas para a gente ter uma ordem. O caso mais inusitado um projeto mais inusitado que tu teve, assim, que foi mais que te desafiou. Sim. O projeto que você percebe, ou a automação, ou o que for mais comum, que você fala assim, cara, isso daqui é meu pãozinho francês, entendeu? E o mais caro. Assim, tipo, cara, isso aqui... O mais caro é simples, o mais caro é fácil. Então vamos começar por ele, então. A gente tem alguns clientes do segmento financeiro, Marcos. Tá. E, querendo ou não, o setor financeiro ele tem um aporte financeiro muito grande. E qualquer movimento que faz gira uma cifra alta. Exatamente. Então, qualquer 1% de ROI ou 1% de eficiência operacional, nós estamos falando na casa dos milhões. Então, esse cliente fez a aquisição de Microsoft Copilot para o time de colaboradores. E eu já tinha um background quando eu vim do setor financeiro para implementar a Microsoft Copilot na companhia. E a gente fez a implementação de Microsoft Copilot para eles. E a gente está falando aí, cara, de um investimento na casa de milhões de dólares. E... para ele contratar o Copilot. Para ele contratar o Copilot e para nós realizarmos a implementação. Sim. Qual que é o problema desses projetos para empresas que são reguladas por Banco Central, sim, no caso SUSEP e órgãos brasileiros, né? Você tem que ter um cuidado muito grande com os dados. Claro. Então não é qualquer dado que você pode imputar dentro da inteligência artificial, sim, não é qualquer informação que você pode mandar para a Microsoft, lá para o Copilot. Então, as configurações de guarda-reio tomaram meses nossos, sim, do que poderia ser imputado, CPF, LGPD, dados sensíveis. Então, cada item que era imputado era tratado pela solução da Microsoft, se podia ir para o Copilot ou não. Então, toda uma estrutura para aportar o Copilot para os colaboradores... porque o vazamento desse torna esse projeto um prejuízo imenso. Exatamente. Claro. E não só o prejuízo para a companhia, mas o órgão regulador tem normativas e a ANPD está aí para multar. Sim. Então, eles têm esse cuidado extremo com quais dados você está terceirizando, independente se é Microsoft, sim, ou OpenAI. Sim. No setor financeiro existe um cuidado muito grande com o que é compartilhado com inteligência artificial. Claro. Então, esse, sem dúvida, foi o maior projeto que a gente fez. Projeto de mais de 5 mil licenças de Copilot para colaboradores. Caramba, e quanto tempo durou? Do início do projeto até o 18 meses. 18 meses. 18 meses. Então, desde a aquisição, configuração, sim, treinamento de equipe, né? Porque a gente não está falando só de entregar para os colaboradores, né? A gente está falando de treinar as, sim, equipes, treinar as equipes de desenvolvimento, os diretores, que são os patrocinadores, uhum, do projeto, né? Então, tem um conjunto de treinamentos e acompanhamento de longo prazo. E aí, vamos lá. Qual que era o objetivo final do projeto? Voltando ao exercício que era o ROI? Ganho de eficiência de pontos colaborativas, né? Então, a ideia não foi um ganho de eficiência operacional, mas um ganho de produtividade. Então, o gatilho, se eu não me engano, era 47% de pontos de ganho de produtividade. E daí eu estou falando, a pessoa de compras conseguir fazer 47% mais tarefas no dia a dia com o uso do Microsoft Copilot. Caramba, é como se eles tivessem contratado metade do time que eles tinham a mais. Exato, a mais. Então, por exemplo, a gente fez um treinamento com o time de marketing de vocês aqui, com o time de marketing, né? E a gente tem um indicador lá que cada analista de marketing ele tem que ganhar pelo menos 150 pontos de produtividade. Então, horas em redução de corte, de produção, de criação de landing page, de peças e assim por diante. Né? Mas aí, beleza, então vamos lá. Talvez a pessoa que está assistindo está se perguntando, porque eu estou me perguntando aqui. Se eu te dou mais produtividade, você faz mais coisas com o mesmo tempo, eu tenho que te dar um aumento de salário? Sim.
Puta que sacanagem. O que tem acontecido no mercado, Marcos? Tem se falado muito sobre contribuidores de alto impacto, né? Os high ICs, né? Puta, esse é bom. Então, o que acontece, né? Então, antes um colaborador, vamos falar, um gestor de uma equipe de marketing, ele precisava de um conjunto de um especialista de tráfego pago. Era uma tropa de gente. Era uma tropa, né? Um copy, um editor de vídeo, um design. Então, aqui a gente está falando assim, para uma pequena empresa, a gente está falando de um time de marketing de 5 pessoas, né? Para não custar nada, 50 pau. Vamos colocar aqui. Exato. Para não 55 mil é o número que a gente tem aqui, que é o número mágico. 55 conto, ok. Custava a entrega do que eles precisavam fazer. Exatamente. Beleza. E daí o que acontece? Com o advento de inteligência artificial e cloud, Rigfield e outras soluções, cara, você não precisa mais de um copy. Porque você tem agentes de copy, o time de vocês aqui tem agentes de copy que conseguem construir peças melhores do que o antigo time. Sim. Você tem agentes de design e de construtores de landing page que constroem landing pages melhores do que a agência que vocês tinham contratado. Sim. Vocês têm editores de vídeo, agentes de editores de vídeo que fazem um trabalho não perfeito ainda, né, mas que consegue reduzir horas do dia a dia. Então significa que a pessoa que orquestra isso, ela consegue entregar muito mais com um custo operacional muito menor. Claro. Mas vamos lá. Eu tenho... Então, normalmente, esse colaborador tem custado mais caro, Marcos. Não, perfeito, mas ainda assim é menos do que os 55. É 25. Entendeu? Então, tudo bem. Ao invés de ser um time de 5 pessoas ou 10 pessoas, vai ser um time de talvez 2 ou 3 pessoas, ou que seja uma com um conjunto de vários agentes. Com um conjunto de vários agentes. Tudo bem. É que uma pode... Vou falar como dono, sócio de uma empresa pequena. Eu ter uma pessoa... Eu tenho um risco muito grande de dependência dessa pessoa. Eu tenho um risco de, se essa pessoa teve uma dor de barriga, eu já fiquei sem ela e por aí vai. Então, normalmente a gente ocupa duas posições. Isso. Mas ok, 2 posições para ter contingência. 2 analistas com um conjunto de agentes supriria só... Só que eu precisaria de 10 se não tivesse os agentes. Exatamente, você precisaria de 10. E no nosso caso, e é o caso da maioria das empresas que nós conversamos, especialmente empresas da economia real, tá? Sim. Não tô falando aqui startups alavancadas com milhões de dólares. Nós estamos falando do borracheiro, do cara do dia a dia. Da vida real. Tá? O cara que vende bolo, o cara que tem uma padaria. Esse cara não consegue colocar 10 pessoas, ou seja, ele acaba não fazendo. Exatamente. Esse é o problema. Ele acaba não fazendo. O nosso caso, por exemplo, a gente não tinha capacidade de colocar 10 pessoas para manter um negócio financeiramente eficiente. Sim. A gente não fazia um monte de coisa. Isso daqui a gente não fazia. Não fazia. Então hoje a gente tem capacidade de fazer mais coisas, como por exemplo, ter a produção de conteúdo melhor, mais frequente, com mais constância, porque um monte de outras coisas que tomavam tempo do time... Hoje é um agente que está executando. Hoje é um agente que está executando. Eu cheguei aqui e estava ali, né? O Léo está aqui com a gente, entendeu? Exato. Nessa hora o Léo deveria estar lá embaixo fazendo coisa, mas quem está lá embaixo fazendo coisa é o agente. É o agente. Então eu cheguei aqui, o Vini estava ali, né, criando uma landing page com os agentes. Isso. E eu achei muito legal, porque essa é a ideia. Então ele deixou os agentes trabalhando e foi preparar. E claro, ele passa a gerenciar ou a monitorar ou a evoluir os agentes que existem. Exato. Isso é muito louco, cara, porque pensa que o Vini, ele se transformou num gerente de agentes virtuais. Puta, e aí é uma beleza, porque você pode xingar à vontade, não tá nem aí, né? Exato, né? Só que o que acontece, Marcos, inerentemente você ainda tem uma pessoa estratégica por trás, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela não teria hoje essa capacidade de fazer a leitura de negócio, o plano estratégico de vocês e traduzir isso para ações de marketing. E daí, essa pessoa que é o High IC, que é a pessoa que entende a estratégia do negócio e transforma isso em tarefas no dia a dia para os agentes. Para ficar claro, assim, principalmente para quem não entendeu o contexto, né? Quando a gente fala isso, assim, um tema quentíssimo, então a gente está falando de pessoas que na vida real, sim, a Dona Maria, que, cara, tem uma baita ideia, tal, beleza, só que ela não consegue vender mais porque o produto dela alcança poucas pessoas. Se ela conseguir desenvolver a habilidade de desenvolver criativos do bolo dela
e impactar mais gente nas redes sociais, consequentemente, ela vai aumentar a necessidade de o novo produção. teto vai ser a produção. Ponto. O Entendeu? novo teto vai ser a produção. O problema dela passa a ser assim, o meu forno é muito pequeno, a minha cozinha é pequena, eu tenho que investir na cozinha. E quando a gente está fazendo implementação de inteligência artificial, Marcos, a gente tem um indicador muito precioso que é entrega. E o que a gente toma cuidado quando a gente está implementando processos de inteligência artificial para a área de vendas, de atendimento, ou operação, professional services, automação, que é o throughput de entrega. Porque assim, se você infla demais, vamos dizer, o seu time hoje, se o seu time hoje vendeu 300 implementações, o que você vai fazer? Pô, eu tenho um problema bom, mas eu tenho um problema de Você entrega. tem um problema de entrega. Claro. E, consequentemente, isso está relacionado com a sua reputação. Total. Então, assim, o tamanho da sua operação vai ser o tamanho da sua inteligência artificial. Não adianta você vir aqui implementar uma solução que vai prospectar 1.500 leads por dia, converter 500, fazer apresentação, converter não, né? Mas fazer a apresentação e converter para porque você não vai conseguir entregar. Exato. Então você tem que também calibrar a sua inteligência artificial para a sua saída, porque senão você vai ter um outro problema que não é vender. Você não vai entregar, e daí o seu churn começa a subir. Ir lá para casa. Sim, não, é isso aí. Beleza, falamos sobre projetos complexos, entregamos bastante coisa. Agora, vamos lá. Voltando para o segundo item que a gente tinha falado, que é o pão francês. Pão o que francês. Que mais sai? Assim, projeto assim, ó, frequente, fácil de entregar, preço acessível. A galera que quer contratar a Power Cloud no pão francês, o que você tem? Automação contábil e automação de RH, Marcos. Por incrível que pareça. Automação contábil o quê? Emissão de nota? Emissão de nota fiscal, análise de DRE, vamos dizer, onboard de colaborador, desligamento de colaborador, cálculo automatizado de férias, estagiário, gestão de estagiários, aquele que você falou, o real, a parte comercial real. Contabilidade e RH é o nosso carro-chefe hoje de processos. Não está relacionado com vendas, não está relacionado com times de tecnologia. A gente tem produtos que atendem a área de vendas, a área de tecnologias, mas onde que é o que você falou, o que mais sai? O pão na chapa, vai rapidão. Escritórios de contabilidade, área contábil e recursos humanos. Cara, é muito louco. Não sei, bom, você deve ter visto isso já. Talvez eu tenha dado azar, mas eu passei por várias empresas que... Primeiro, contabilidade, a maioria das empresas, especialmente as pequenas, terceirizada. Terceirizada, escritório e tal, beleza. A área, quando contrata uma pessoa de RH... Uma área de recursos humanos. Cara, que faz tudo, que compra café, que, entendeu? Assim, é o Severino, essa é a verdade. E aí, puta, essa pessoa tá assim, atolada. E não consegue fazer coisas inteligentes. Então... Né? Porque... Vamos falar, por exemplo, a gente tem Gin Ads, essas outras soluções são muito caras para uma pequena e uma média empresa, né? Então, às vezes, ele tem lá um fluxo de contratação de 3, 4 pessoas, mas esse fluxo se estende por 60, 90 dias. Então, com o módulo de inteligência artificial, ele tem acesso aos currículos, consegue cadastrar os currículos lá e extrair ali os melhores profissionais para te trazer para uma entrevista. Mas você trouxe um bom exemplo, porque eu tô passando por isso agora, tá? De ficar analisando aquele milhões de currículos, Ficar analisando e principalmente ir atrás. Então, por exemplo, esse hunting, a tua ferramenta faz também? Faz também. Hoje nós temos um agente que faz hunting de profissionais. Puxando o LinkedIn. Isso, eu acho que vocês conhecem lá o Apollo AI, né? Muito famoso, que é a ferramenta que faz a gente usa aqui para vendas. Então, para vendas. Então, ele é algo muito parecido com o Apollo. Então, ele olha para o LinkedIn e fala, opa, esse profissional é interessante, manda uma mensagem lá para ele, para fazer o chamariz dele sobre a oportunidade. Se ele não se cadastrou, faz um novo follow-up. Se ele não teve reação, faz uma... É uma cadência de contratação. Uma cadência de contratação, assim como uma cadência de vendas, entendeu? Então, ele faz essa cadência para contratação. E da mesma forma que a gente está falando de RH, esse módulo hoje está presente em empresas de tecnologia, escritórios contábeis, gestoras de RH. Então, a gente tem esse módulo para empresas que são gestoras de RH para poder fazer a contratação. Ele consome de um birô aí de uns 40 bancos. Então, faz gestão, por exemplo, de estagiários. Então... Cara, e olha que bizarro, né? Você vê, tô falando para ti aqui que eu tô dentro de uma empresa de tecnologia, a gente constrói várias coisas aqui dentro, tudo,
e eu tô fazendo Manual. na unha, mas na unha. Eu gastei meu sabadão fazendo isso daí. Porque, cara, eu tenho que contratar 8 pessoas no intervalo de 10 dias, fiz já um monte de abordagem, consegui algumas reuniões, contratei a primeira, mas me faltam 7. Te faltam 7. Mas a sua realidade, Marcos, reflete a realidade dos diretores no Brasil. Né? Apenas 1% dos diretores tem capacidade de fazer uma solução dessa por ele próprio. Isso, assim, estudos recentes que saíram mostram que a decisão é, cara, vai custar mais tempo eu fazer essa solução do que eu fazer manual. E daí, normalmente, a pessoa vai fazer manual. Mas isso é porque você está em um momento da companhia onde que você vai ter que contratar 8 pessoas. Sim. Esse módulo, por exemplo, não te ajudaria nesse momento. Porque isso é para quem faz isso constantemente. Voltando para a premissa que a gente trouxe lá atrás. De repetição, de tarefas de repetição, de repetição. Então, mas ok, eu, por exemplo, vamos lá, a WZ por origem, né, o DNA da WZ... É uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologias, só que assim, que vende software para os outros. Cara, isso me dá repertório, por exemplo, para agora em muitas reuniões que eu vou fazer com os meus clientes ou potenciais clientes, colocar isso como uma oferta. Exato. E a parte mais louca é que essa oferta, ela pode passar por outras tecnologias que a gente tem. Então, WhatsApp, exato. Animal. A gente está falando do fluxo, por exemplo, está conectado. E aquilo que você falou um tempo atrás, Marcos, a inteligência artificial tem facilitado o plugin de soluções e de automação de uma forma surreal. Então você tem conseguido plugar soluções que antes jamais eram conectáveis, né? Ou o seu CRM, que era uma caixa preta, hoje com a sua solução de WhatsApp, com a sua solução de telefonia e outros produtos que vocês têm. Tá, mas vamos lá. E esse pão francês, para eu colocar isso na minha operação, vamos supor, aqui quem está assistindo é um escritório de contabilidade. Um escritório de contabilidade, como a gente tem clientes como escritório de contabilidade, que tem um volume de contratação. A gente está falando, por ser uma solução que hoje já está pronta, 15 dias você consegue colocar ele em produção. Vou dar um exemplo. A gente tem alguns agentes de inteligência artificial desenvolvidos para escritórios de contabilidade. O escritório de contabilidade tem uma pessoa que é o contador, o analista contábil, que é a hora mais cara da pessoa dentro do escritório de contabilidade. E essa pessoa, às vezes, está gastando tempo fazendo análise fiscal, análise de DRE, para poder apresentar um relatório para os seus clientes. Então, hoje, os agentes conseguem fazer essa análise e trazer só os pontos importantes para o analista falar, ok, pode encaminhar para o cliente? Não. Então, a gente está falando de uma economia de tempo que ele ia gastar ali, vamos dizer, fazer 6 análises de DRE em um dia, de ele fazer 30 análises de DRE em um dia. Não, e mais do que isso, vamos lá, você tendo essa ferramenta, você pode criar facilmente um repositório e deixar isso acessível para o teu cliente. O fato de deixar isso acessível para o teu cliente pode criar um fator de diferenciação do teu concorrente, jogando a tua mensalidade, vamos supor, 10% acima. Exato. Cara, o cara cobra, sei lá, vamos supor, R$500, vai cobrar 550. Só que, cara, 550 a gente está falando em 10% de aumento da carteira de clientes pelo simples fato de ganhar eficiência e entregar tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês, Marcos. Vocês devem ter um escritório de contabilidade terceiro, bem provável, né? Quantas das vezes o contador sentou com vocês e fez uma análise de DRE do caixa de vocês? Cara, poucas vezes, acredito. Não, a nossa frequência é semestral. Semestral. Então você já pensou que todo mês, quando você tem um fechamento, você recebe um e-mail do escritório de contabilidade e fala, Marcos, seu fluxo de caixa está saudável, você tem tanto contas a pagar nos próximos meses, tanto a receber, você precisa fazer um provisionamento aqui, porque quem sabe você tem alguma conta grande, um investimento para fazer. Já pensou? O ganho que você tem... Hoje quem tem que fazer isso é um dos sócios. Que é acaba sendo operacional. Acaba se tornando uma pessoa operacional. Então, uma vez por mês. Uma vez por mês ele faz o fechamento. Isso. Então já pensou o escritório de contabilidade fornecer isso pro cliente? Dá para pagar um pouco a mais pro cara? Economiza tempo de uma pessoa importante. Exatamente. Então, assim, isso são soluções que a gente tem por um item apenas, né? Claro. A gente tem um conjunto para agentes pro escritório de contabilidade. Que animal. Muito bem. William, vamos lá, cara. Aqui eu poderia passar o dia inteiro, irmão. Não tenho dúvida. Aqui eu poderia passar o dia inteiro. Esse é o tipo de tema que eu tava ansioso. Falei pros meninos, cara, esse vai ser um papo que vai ser animal, vai render conteúdo bom, prático, mão na massa. E eu tento tomar cuidado para não ser profundamente técnico, mas às vezes não tem como. Esse é um papo técnico, né? Muito, né? Mas vamos lá, acho que a gente conseguiu, quem assistiu até aqui, acho que vai, assim,
vai concordar com a gente conseguiu falar de um tema técnico de uma maneira prática. Mais saudável, assim, Entendeu? mais light. Né? E, vamos lá. Eu tenho visto a tua produção de conteúdo. Não tá nas melhores performances, viu, Mas, Marcos? cara, tá bom. E outra, a galera que quer te acompanhar, como é que faz? Pô, eu não sou um blogueiro, né? Okay. Eu comecei agora, Okay. Marcos. Então, assim... E fazendo um manual. E fazendo... Para criar a prática e depois automatizar. Não, mas ele já nasceu meio que um mix lá. Ele já tem parte automatizada com inteligência artificial. Então, por exemplo... Os assuntos que eu trago lá já vem compilado de inteligência artificial, de birôs de notícias de inteligência artificial, mas é o Instagram lá, depois o pessoal procura aí, William Neuhaus lá. Bom, galera, finalizamos aqui mais um episódio do Resenha da WZ. Eu espero que você que tenha assistido até aqui tenha gostado do tema. É um tema técnico, não tem como a gente fugir muito, mas eu espero Tentamos ser mais light, né? Eu espero que a gente tenha conseguido, William, aqui trazer um tema técnico de forma prática. O William tem produzido conteúdo nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer mais das soluções da WZ, a gente tem o nosso site aqui, os canais de contato, tudo do William, que além de amigo é um grande parceiro de negócio. Quiser trocar uma ideia com o William, pode chamar a WZ ou o William diretamente. A gente vai deixar todos os canais de contato. E não deixe de seguir a Resenha da WZ. Por mais vezes a gente vai trazer conteúdos como esse. Comente aí o que você gostaria de ver no próximo episódio. E muito obrigado pela participação, principalmente de você, meu irmão. Valeu, Marcão. Obrigado. Valeu, galera. Até mais. Até o próximo episódio.